Bom, gente, hoje é segunda-feira, vamos tentar retomar a rotina dos nossos vídeos. Então, já que é uma segunda, nós vamos ter o nosso quadro que vem por aí, mas antes disso, vamos comentar sobre alguma coisa periclitante que ocorre normalmente no nosso país, o Brasil, que encrencas aqui não faltam e vai aqui mais uma delas. Nosso assunto, antes das análises dos indicadores que vão ser divulgados durante a semana, vai tratar sobre energia elétrica, a energia mais cara do Brasil, que 11 estados do país são obrigados a comprar, e nós vamos ver quais são esses estados e qual é a geradora que está produzindo uma energia tão cara assim. Meu nome é Eduardo Starosta, esse é o canal Fora de Curva e vamos direto para o trabalho, gente. Bom, já deu para ver que nós vamos ser bastante polêmicos hoje, mas em cima de dados praticamente inquestionáveis, ou não praticamente, inquestionáveis mesmo. Olha só, a Folha de São Paulo divulgou um estudo muito interessante feito pela Frente Nacional dos Consumidores de Energia aqui do Brasil. Nesse estudo, o que acontece? Mas antes uma explicaçãozinha. O Brasil é um dos maiores produtores de energia hidrelétrica do mundo. Aquela que se faz através de barragens, e a força dessas barragens acaba acionando turbinas, e isso gera eletricidade de uma forma barata e, vamos falar assim, ambientalmente mais correta. E o Brasil se notabilizou por usar esse tipo de energia, dada a enorme bacia hidrográfica ou de rios que nós temos aqui, e na década de 70 o governo militar resolveu construir uma grande obra chamada Usina de Itaipu, que durante vários anos ostentou o título de maior geradora de eletricidade do mundo. Bom, o que acontece? É costume aqui no nosso país, nos outros não sei direito, que quando uma usina dessas, uma geradora dessas, está em fase de construção e amortização, ou seja, está em funcionamento, mas ainda está se pagando as dívidas da construção dessa usina, a tarifa de energia elétrica fica mais cara. O que aconteceu? Alguns anos atrás, Itaipu, se não me engano foi 2021 ou 2022, agora não lembro direito, amortizou todas as dívidas, então ela passou a gerar sem custos financeiros. E aí, seguramente, um negócio desses começa a ganhar mais viabilidade de curto prazo. Será que isso fez com que o preço reduzisse para o consumidor brasileiro? Até fez um pouquinho, mas será que foi suficiente? Não foi suficiente, e é isso que esse estudo mostra. Bom, gente, o fato é que, mesmo amortizada, Itaipu gera a maior tarifa energética do Brasil, pelo menos entre as hidrelétricas, é o que mostra esse estudo. Segundo o levantamento, são R$ 294 por megawatt-hora. Eu acho que nem é megawatt-hora, deve ser quilowatt-hora, mas tudo bem. Depois a gente dirime essas dúvidas. Em comparação às outras empresas, às outras geradoras de eletricidade amortizadas, olha só, Ilha Solteira, praticamente a metade, R$ 148. Jupiá, 134. Uma mais famosa, Complexo Paulo Afonso, R$ 90. Furna, R$ 65. Xingó, 56. Mesmo as que não estão amortizadas, têm uma tarifa muito menor do que essa que fica entre Brasil e Paraguai. Por isso que é chamada Itaipu Binacional. Santo Antônio, R$ 197. E Belo Monte, que é uma das maiores do mundo também, fica aqui no Brasil, é claro, com R$ 171 por megawatt-hora. Olha, gente, isso não poderia estar acontecendo. Uma usina, uma geradora que já foi toda amortizada, ou seja, os custos todos da sua construção foram pagas, não tem sentido que ela tenha maior potencial de geração energética, uma maior efetividade de geração. Então, uma escala bem superior tem energia mais cara. Por que será que isso está acontecendo? E aí que vem a vergonha da situação. Simplesmente é porque Itaipu, ao contrário das outras geradoras, tem seus custos indiretos, tem uma folha de pagamento muito maior, com muito mais funcionários duplicados entre Brasil e Paraguai, mesmo se fosse apenas só duplicado, estaria de bom tamanho, mas a proporção do gasto com salários lá é muito maior. Além do que Itaipu vem promovendo ao longo dos últimos anos várias ações que eles chamam de socioambientais para desenvolver, especialmente Paraná, Mato Grosso do Sul e Paraguai. Olha, eu não sou contra medidas socioambientais, mas vamos lembrar o seguinte, isso aí não é feito através da caridade. Sim,
da tarifa que muitas dezenas de brasileiros estão pagando a mais para sustentar coisas que eles não aprovaram previamente. Olha só um detalhe muito interessante. Essa licitação que estou mostrando uma parte dela é a diferença de valores atribuída aos custos operacionais de Itaipu e as outras usinas. Então Itaipu gasta 5,78 bilhões de reais em custos operacionais, incluindo aí pessoal, material terceiro e outros, que é o grosso, enquanto uma usina como Santo Antônio vai gastar apenas 309 milhões e Belo Monte, aquela que é a segunda maior do Brasil, fica em torno de 133 milhões de reais. Então olha que diferença enorme de custo operacional, e é isso que realmente faz com que Itaipu seja a usina hidrelétrica de custeio mais caro do Brasil. E aí, quem é que está pagando isso? Só um detalhe, Itaipu, quando foi feito esse levantamento, tinha nada mais, nada menos do que 2.845 funcionários. Isso é final de 2022. Belo Monte, que tem um custo muito menor e gera não tão a menos energia, tinha 363 funcionários. Por que uma geradora vai ter quase 8 ou 7 vezes mais funcionários que uma outra? Não são equipamentos similares? Sim. Acontece que Itaipu ainda é um grande foco de empreguismo, aquele emprego que não é necessário, o cabide de emprego servindo não apenas Brasil, mas também Paraguai. E isso tem que acabar. E olha só a comparação, em 2022, Itaipu precisou de 40,7 empregados para gerar 1 terawatt. Belo Monte, em vez de 40,7, precisou menos de 10, 9,8. A usina de Santo Antônio, que tem outro perfil, não tão eficiente como Belo Monte, mas muito melhor do que Itaipu, menos da metade, ou praticamente a metade, 20,8 empregados. Isso mostra, pelo menos operacionalmente, que Itaipu realmente tem coisa errada lá dentro. E se nós contarmos com as questões dos projetos socioambientais que eu havia citado antes, a situação piora porque isso está incluído nos outros custos operacionais da geradora, que é a maior parte deles, a maior parte do custeio de Itaipu. Então, gente, é uma vergonha. Quem é que está pagando por isso? Vamos pensar o seguinte, as distribuidoras, elas não têm autonomia de comprar energia de quem querem, elas são obrigadas a adquirir seus megawatts, seus terawatts, não sei quantos, dessas geradoras definidas por uma questão geográfica, por uma questão de definição de dirigismo do governo mesmo. Então, quem é que está pagando pela energia de Itaipu e paga mais caro? Olha populações desses estados, preste atenção. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esses que pagam esse custeio todo, gente. Isso é uma vergonha. Uma reforma administrativa de Itaipu resolveria de uma vez por todas essa encrenca. Faria com que o custo dessa que é a terceira maior geradora hidrelétrica do mundo, perdendo atualmente apenas para duas chinesas, ficasse em patamares pelo menos mais harmônicos com as outras geradoras brasileiras. Mas enquanto predominar o empreguismo, o dirigismo, porque as concessionárias distribuidoras são obrigadas a comprar de Itaipu, e se elas tivessem liberdade para explorar outros fornecedores, Itaipu iria à falência, enquanto acontecer isso, o Brasil sim, pelo menos esses 11 estados vão pagar caro, muito mais caro pela energia que consomem, e isso é uma coisa revoltante que tem que ser revisada logo, logo. Ineficiência, especialmente em termos energéticos, é um câncer para o nosso país. E agora vamos para o quadro que vem por aí. Amanhã o IBGE deve divulgar a taxa de desocupação, que nós chamamos de desemprego aqui no Brasil. Pela estimativa dos analistas de plantão, essa taxa deve ficar mais ou menos estável, da ordem de 7,8%. Eu tenho dúvidas a respeito desse prognóstico, assim como estou com dúvidas também a respeito do próprio cálculo da taxa de desocupação no Brasil nos últimos meses. Começando talvez por uma mudança de metodologia que nós não conheçamos, mas na estimativa dessa taxa já existe uma coisa muito, mas muito periclitante. Em 2022, o IBGE recalculou, o próprio IBGE que calcula essa taxa, fez o censo brasileiro daquele ano.
Devia ser em 2020, mas por causa da pandemia se adiou essa iniciativa. E os brasileiros somavam, se não me engano, no ano retrasado, 202 ou 203 milhões de habitantes, bem abaixo da estimativa ainda usada pelo IBGE, da ordem de 218, 215 milhões de habitantes. Isso já altera a taxa de desemprego. Mas mesmo assim, a dinâmica do mercado de trabalho, a meu ver, não está tão favorável para que a desocupação aqui do Brasil esteja caindo, ou seja, estabilizando num patamar realmente historicamente dos mais baixos dos últimos anos. Na quarta-feira, a maior parte do mundo vai estar em feriado, porque é dia do trabalho, menos a Austrália, Nova Zelândia e alguns países ali próximos, por um motivo muito singelo. O dia do trabalho deles foi 24 horas antes, apesar também de ser 1º de maio. Só que, quando nós chegarmos aqui comemorarmos nosso 1º de maio, eles já vão estar no dia 2 de maio, vai ser dia útil para eles. Então, vamos pegar o indicadorzinho da Austrália para variar, porque poucas vezes nós tratamos desse país aqui no Fora de Curva e ele tem várias similaridades com o Brasil, especialmente no seu foco de agronegócio e indústria extrativa mineral. E aí vão medir o que na Austrália? O índice geral de preços das commodities, que, como no Brasil durante muito tempo, a Austrália também está padecendo de uma queda bastante grande desse indicador. No mês passado, a retração anual foi de 15,3%, e aí inclui, como eu falei, muito minério, estanho, até ferro, e carne, que compete diretamente com o Brasil, e essa tendência deve se manter com relação ao fechamento dos dados do mês de março. Então, mostra que o fenômeno de desvalorização das commodities não é apenas aqui no Brasil que influencia muito. Na Austrália também deve estar fazendo um super estrago nos agricultores e extrativistas daquele país. Na quinta-feira, vamos retomar um indicador que muitas vezes a gente já comentou aqui, é dos Estados Unidos, os pedidos iniciais por seguro-desemprego. Normalmente, esse indicador, que não é um índice, é um número, tem ficado semanalmente na ordem de 217 no máximo e 206, 208 no mínimo naquele país. A previsão para a última semana de abril é de que os pedidos iniciais de seguro-desemprego permaneçam na ordem de 212 mil pedidos, o que podemos dizer que está mais ou menos em estabilidade com o que vem acontecendo, ou vinha acontecendo, nas últimas semanas e meses lá na América do Norte. Isso aí é importante agora porque o PIB trimestral dos Estados Unidos, o primeiro trimestre, mostrou uma forte desaceleração. No último trimestre do ano passado foi mais de 3%, agora ficou na base de 1,5%. Isso nos coloca esse indicador na agenda de preocupações, porque se a economia norte-americana continuar a desacelerar, isso significa problemas globais e até para o Brasil. Por outro lado, esse dado vai forçar o Banco Central deles, o Federal Reserve, a realmente promover uma queda dos juros, que também pode acabar prejudicando o Brasil pela competição com a nossa Selic. Então, esse indicador está estável. Pessoalmente, eu torço para que continue assim e que a economia norte-americana se recupere por vários motivos. Primeiro, porque o Brasil pode vender mais para lá. Segundo, se houver uma desaceleração por lá, como eu falei antes, vai ser muito mais difícil derrubar juros aqui no nosso país. E, finalmente, na sexta-feira, encerrando o Fora de Curva de hoje, nós vamos tratar da produção industrial aqui do Brasil referente ao mês de março. É o primeiro indicador de produção do setor produtivo brasileiro que nós vamos abordar. A perspectiva dos analistas de plantão é uma alta de 5,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, ou seja, março de 2023. Eu, como falei várias vezes, tenho dúvidas se esses indicadores do IBGE eles estão aparentando ter muita contradição. Se nós compararmos a produção industrial brasileira com a utilização da capacidade instalada produzido ou calculado pela Confederação Nacional da Indústria, vamos ver resultados muito diferentes. Então, acredito eu que não chegue a 5,6%. Para retomar uma série histórica mais ou menos consequente, pode até ter crescimento, mas bem mais modesto que esse. Gente, o que eu tinha para dizer hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam daquele like, do compartilhamento com a sua rede de contatos desta película. E para as pessoas que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, eu faço meu convite para inscrição no canal. Um forte abraço a cada um de vocês.
Até breve, uma excelente semana com um feriadinho no meio. Tchau, pessoal!